Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos nós, irmãos, a nossa leitura bíblica em classe dessa quinta lição, que traz por título A Lamentação ou o Lamento de Jó. A leitura sugerida encontra-se no capítulo 3. Nós encerramos o início do livro e agora nós damos início à poesia, que é a maior parte desse livro. Nesse capítulo 3, nós vamos iniciar a partir do versículo 1. Hoje nós leremos do versículo 1 ao versículo 4, que traz por título essa leitura sugerida pelo comentarista: Jó lamenta pelo dia do seu nascimento. Vamos à leitura, que diz o seguinte: Depois disto, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse: Pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a sua luz. É muito compreensível isso, né, irmãos? A gente vê o encerramento do capítulo 2, os amigos de Jó chegando, souberam da notícia, né? A notícia correu, aquele mundo ali, alguém tão importante, alguém de tamanho significado, acabaram de ser assolado, né, por uma tragédia ou por tragédias que acabaram se convertendo em uma só, porque aconteceram tudo de uma só vez. Ele, de fato, não sabe o que está acontecendo, não sabe o que o atingiu, só sabe o que ele perdeu. E ele agora encontra-se num desalento completo. Não existe conforto para a sua alma, não existe quem possa dar algum alento a ele. Quando os amigos de Jó chegam, eles ficam uma semana junto de Jó, ficam 7 dias junto de Jó, sem ninguém abrir a boca, sem ninguém falar nada. Nem Jó, nem eles. Uma semana, 7 dias, ninguém falava nada, ninguém disse coisa alguma. Ninguém se referiu a ele, nem ele se referiu a ninguém, de forma nenhuma, de jeito nenhum. Era até um costume da época que, numa situação dessa, você ouvia primeiro a pessoa que estava sofrendo, para depois então você expressar a sua opinião. E é totalmente compreensível, irmãos, o que Jó vai fazer. O que é apresentado nesses 4 versículos, mais praticamente nos versículos 3 e 4, a forma como ele pede para que não houvesse o dia que ele nasceu, que esse dia não tivesse existido. Desejar que fosse amaldiçoado, se foi de dia ou se foi de noite, que fosse ambos amaldiçoados, aquele dia. Aquele dia que ele nasceu, o dia do seu nascimento, alguém não houvesse dado a notícia de que um homem havia nascido ao mundo. Que aquela alegria proporcionada não tinha razão de existir, não tinha razão de ser. É uma poesia bem mórbida, né, irmãos? Mas compreensível, dado a dor que esse homem estava passando. E ele vai chegar ao ponto de dizer que gostaria que Deus não tivesse cuidado nenhum daquele dia. Que Deus não se preocupasse com aquele dia, que aquele dia não ocupasse o tempo de Deus de jeito nenhum. E que Deus o abandonasse e deixasse ele simplesmente deixar de existir, desaparecesse, não viesse à existência. É totalmente compreensível, né? Totalmente compreensível. Nesses momentos de terrível dor, eu acho que o melhor comportamento, e aí eu falo isso, lógico, pensando com a minha cabeça fria, eu não estou participando do sofrimento, eu posso fazer uma ideia do que aquele homem estava passando, mas eu jamais saberei de fato qual era a dor que ele estava sentindo.
mas pensando com a mente fria, pensando aqui no conforto da minha cadeira, dentro dessa sala, posso dizer isso aqui, né? Não tenho propriedade nem autoridade para isso, porque eu não sei de fato o sofrimento que aquele homem estava passando. Mas posso dizer que a melhor postura seria ter ficado em silêncio. Aquele silêncio, ele era bem propício. Aqui já mostra um comportamento de sabedoria. Vocês imaginem 7 dias calado, pelo menos na presença dos amigos dele, o que passou na cabeça dele para ser dito, irmãos? Qual foi a medida, o que ele estava pensando que ele nem pôde dizer, que ele nem disse. E ele então vai pronunciar tais palavras, amaldiçoando o dia que nasceu, amaldiçoando a notícia do seu nascimento, dizendo que não valeria a pena que Deus abandonasse e deixasse de ter cuidado daquele dia e tal. Lógico que ainda vai seguir aqui, isso vai longe. Essa poesia, pelo menos essa introdução dessa lamentação, ela vai, se eu não me engano, ela vai até o versículo 26 do capítulo 3. É do versículo 1 ao versículo 26, a lamentação de Jó. Depois que os amigos dele vão dar as opiniões e tal. Mas Jó vai estar falando durante esses 26 versículos. O sofrimento era muito grande. Quem estava falando não era Jó. Quem estava falando era a dor. Quem estava falando era o dano causado por aquele sofrimento. Era quem estava pronunciando aquelas palavras. Irmãos, como amigos, que aí sim a gente pode se colocar no lugar, o que a gente pode fazer é apenas oferecer o ombro e ter o cuidado de não falar nada que vá aumentar a dor dessa pessoa. A gente já viu diversas besteiras serem ditas em velórios e em situações horrendas. Falarem de inferno, falarem de culpabilidade, né? E nesse momento, a pessoa que está chorando não quer ouvir nada disso. Ela quer ficar quieta. Ou se ela quer falar porque aquilo está dentro dela e que se ela não falar, aquilo vai explodir. Cabe a nós ouvir, cabe a nós ignorar algumas coisas. Ouvir e saber que quem está falando não é a pessoa, é a dor. E compreender com o coração que tamanha dor destrói a nossa alma, destrói a nossa vida. Se Deus de fato, irmãos, não vier ao nosso socorro, o suicídio não passou pela cabeça de Jó, não. Mas o suicídio já existia aqueles dias. Já acontecia. Ele não optou pelo suicídio. Mas quem estava falando não era ele, era a dor. Então que nós tenhamos essa sabedoria de quando formos consolar alguém, deixa a pessoa falar, deixa ela falar e deixa ela soltar aquilo. Sendo possível a gente dá um abraço, sendo possível a gente permanece do lado, mas deixa a pessoa sentir a dor que ela está sentindo, porque é a melhor forma de passarmos por isso. Esse aqui é um exemplo terrível, mas é um exemplo que deve ser aprendido porque faz parte da nossa existência. A diferença é que nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo está conosco. E mesmo numa dor tão terrível, hoje o Espírito Santo pode nos consolar e nos auxiliar nesse dia tenebroso, nesse dia de trevas, nesse dia de dor. Quando a dor só fala, só ela que fala, o Espírito Santo nos consola e nos guarda. Em determinado momento ele ilumina a nossa mente, nós somos trazidos de volta à razão e ele trata conosco. Amém? Sejamos nós tudo aquilo que o Senhor planejou para nossas vidas. Amém? Fiquem em paz, tenham todos um excelente dia.